Qual é o tópico de hoje? Vamos lá, 3, 2, 1, ação. Olá, estudantes, sou a professora Jânia, vamos continuar estudando sobre educação ambiental, certo? E hoje a gente vai falar sobre construção de novos valores sociais, ok? E a gente primeiro fala de expectativa das técnicas alternativas, como a gente falou na aula anterior, tá? E depois a gente vai falar sobre reciclagem, ok? Um resuminho sobre reciclagem. Tá? Então, as expectativas das técnicas alternativas, né? O que a gente tem de, o que fica de expectativa, né? A gente tem mais vantagens ou menos vantagem, tá? Com relação, então, às técnicas alternativas de moradia, como a gente comentou na nossa aula anterior, tá? No caso de uma moradia sustentável, certo? Por exemplo, aqui, então, limpeza do ar. É uma vantagem, certo? Produção de oxigênio e captura de CO2, né, de poeira, né, como todos os vegetais, os que estão na terra, eles capturam CO2 e liberam oxigênio, né, é o processo da fotossíntese, ok? Ocorrendo assim, então, um equilíbrio, tá? Então, as plantas, elas podem estar auxiliando, né, a vegetação vai estar auxiliando ali, ok? Para esse processo de fotossíntese. Bom, regulação da temperatura também, né, porque a planta extrai calor do ambiente pela evaporação e pela capacidade de armazenar calor de sua própria água, tá? Então a gente sabe que nesse processo, né, de transpiração das plantas, né, elas estão evaporando ali, então elas têm essa ação, né, de regulação da temperatura, ok? Bom, proteção contra incêndio, ok? Os telhados verdes, né, a gente pode chamar assim, ó, os telhados verdes, tá? A gente viu também na nossa aula anterior algumas imagens, oferece uma proteção ideal para telhados expostos a chamas, certo? No caso na Alemanha, eles são considerados incombustíveis, né? Não pegam fogo, certo? Então a gente pode ver que existe aqui vamos dizer assim, né, um telhado verde, onde ele vai realmente oferecer proteção contra incêndio. Bom, desvantagem de telhado verde, né, e cerca viva, por exemplo. Custo, né, alto, né, um custo de implantação do sistema e sua devida manutenção. No caso do telhado verde, né, caso o sistema não seja aplicado de forma correta, pode gerar infiltração de água e umidade dentro do edifício, certo? As técnicas alternativas têm vantagens de regular a temperatura, purificar o ar e prevenir contra incêndios, como a gente comentou anteriormente. A principal desvantagem é o custo alto e a manutenção, né? Como se fosse você cuidar de um jardim, né? Bom, e aqui a gente pode falar um pouquinho sobre reciclagem, tá? Finalizando então essa parte aqui, tá? Dentro então de educação ambiental, a gente fecha falando sobre a reciclagem. Então, a gente também teve nossas aulas de resíduos sólidos falando sobre reciclagem, ok? Então, a gente sempre pode voltar a falar, né? A gente está falando aqui de educação ambiental e isso aqui é um princípio, né? A gente aprender a reciclar é um princípio, ok? Então, reciclagem é transformar objetos usados em novos produtos que sejam úteis, né, no dia a dia. Importância e vantagem da reciclagem, né? Preservação do meio ambiente, diminuição da poluição do solo e da água, geração de emprego, porque a gente sabe que tem muitas empresas terceirizadas, né, que elas compram material para reciclar, certo? E as pessoas que vendem o material, né, para reciclar, ok? Cooperativas de catadores é a realidade em algumas cidades, né? Então, muitas cidades hoje a gente tem, né, nas capitais, pode-se dizer que na maioria das capitais já tem, né, essas cooperativas. Lixo orgânico pode ser utilizado como adubo na agricultura, né? Então, a gente pode utilizar aquele lixo orgânico que a gente utiliza em casa para fazer um adubo para até para as plantas de casa, né, ou para uma agricultura também, certo? Por meio de compostagem. Dessa forma podemos conseguir viver em um planeta sustentável, certo? Então a gente fazendo todo esse passo a passo aqui, né, a gente então tá realizando então, né, a reciclagem, ok? A gente sabe que dentro da reciclagem é tão importante a gente fazer separação, né, do lixo, né? O lixo seco do lixo molhado, né? O lixo orgânico do lixo inorgânico, ok? Bom, e a gente finaliza falando aqui dos 3 R's, né? Reduzir, reutilizar e reciclar, certo? Depois vocês podem pesquisar, que já tem até agora algumas ações que falam dos 5 R's, certo? Então, aqui a gente tem reduzir, reutilizar, né, e reciclar. São feitos para diminuir o impacto
ao meio ambiente que é proveniente de ações do homem, certo? Então, recicle, reduza e reuse, certo? Então, isso aqui é uma motivação, né? E de uma certa forma, né, está dentro de lei, né? A gente já aprendeu sobre a lei de proteção, né, a favor dos resíduos sólidos, certo? Então, a gente sabe que isso aqui está dentro de lei, né? Então, a gente pode realmente estar contribuindo para essa lei, ok? Então, desejo muitos entusiasmo de vocês, aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!